Olá, queridos alunos do 8º ano A. Nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa do segundo semestre do ano de 2021. Quero convidar você a abrir o seu livro no capítulo 3 do nosso livro de língua portuguesa, especificamente nas páginas 90 a 92, tá bom? Nós vamos iniciar na página 90. Então, abra o seu livro, por favor, e acompanhe essa videoaula. No capítulo 3, traz para a gente dois gêneros que são muito parecidos, o regulamento e o estatuto, né? E aí traz o seguinte título: Regulamento e Estatuto, uma necessária orientação. E aí nós vamos estudar esses dois gêneros, tá? E aí o texto diz o seguinte: nesse capítulo vamos estudar dois gêneros, o regulamento e o estatuto. Então, o que vem a ser regulamento e estatuto, né? São textos com regras e leis que orientam o nosso comportamento em situações específicas ou no convívio social mais amplo. Então, tanto o regulamento quanto o estatuto, eles têm como objetivo oferecer regras e leis que vão orientar determinadas situações, determinados projetos, determinados eventos, tá? Que precisam de leis para nortear esses eventos, tá bom? Então, são textos que são considerados textos no âmbito jurídico, tá? O que seria o âmbito jurídico, gente? Que é voltado para a área do direito, né? A área do direito, dos deveres, né? E que servem também, gente, para orientar, certo? E para normatizar, ou seja, oferecer normas para que alguns projetos, para que algumas situações possam ocorrer da melhor maneira possível. Aí vem dizendo o seguinte: começa os estudos lendo o regulamento de um concurso de redação promovido por uma escola da cidade de São Paulo. Antes das férias, nós participamos de um concurso de redação, não sei se vocês se lembram, né? Um concurso de redação que foi promovido pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. E não sei se vocês se lembram que nós tínhamos algumas regras, nós tínhamos um regulamento para seguir, certo? Então, o regulamento é um texto que traz orientações sobre algum projeto, sobre alguma situação, sobre algum evento. E o estatuto é também um texto legislativo, ou seja, um texto de legislação, de leis, né, de regras, só que é voltado para orientar grupos em específico, tá? Por exemplo, as escolas, tanto municipais como estaduais, elas têm estatutos. Qualquer grupo que se reúne, né, tem que ter o seu estatuto. Igrejas, Câmara de Vereadores, todo grupo social, né, que precisa se reunir, precisa conviver em harmonia, né, por causa de alguma instituição, precisa de um estatuto. Então, nós vamos ler e conhecer um pouco desses dois gêneros. Aí, nessa mesma página 90, nós temos a leitura do texto 1, né? E esse texto vai se chamar Regulamento do Concurso de Produção de Texto da Escola X, 2018. Então, é um texto que foi escrito para regulamentar, ou seja, para ditar algumas normas, né, sobre um concurso de redação. Então, aqui nós temos um regulamento, tudo bem? Então, vamos ver algumas partes que existem nesse regulamento, algumas coisas que nós precisamos considerar. Olha lá. Nós temos aí, né,
esses subtítulos, tá? Os subtítulos, né? Os títulos que vão nomear cada parte do texto, tá? Além disso, nós vamos ver que o texto ele é dividido por artigos, tá? Aqui eu marquei para vocês o artigo 1º, tudo bem? Mas ele é todo dividido por artigos. Outra coisa que essa página traz que é importante está nessa caixinha aqui, ó, que vai dizer o seguinte: lembra, na numeração de itens de lei, lemos como numerais ordinais até o número 9. O que são numerais ordinais? São numerais que ditam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, esses numerais até o 9, nós vamos ler, né, como numerais ordinais, certo? Quando se trata de artigo. Então, até o artigo 9, né, nós vamos ler como numeral ordinal. Então, nós vamos ter o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do artigo 10, nós não vamos falar 10º, nós vamos falar artigo 10, tá bom? Então, ele diz assim: na numeração de itens de lei, lemos como numerais ordinais até o número 9 e cardinais daí em diante. Então, aí nós temos os exemplos, né? O artigo 1º e nós temos também a questão do inciso 11, né? Porque a partir do 10, nós vamos ver 10, 11, 12 e assim por diante, tá certo? Sendo assim, agora nós vamos iniciar a leitura desse regulamento, tá bom? Então, regulamento do concurso de produção de texto da Escola X, 2018. Disposições gerais. Artigo 1º. O concurso de produção de texto é um projeto bienal e uma das ações que ocorrem dentro da Mostra Literária da Escola X. Em 2018, a nona Mostra Literária, há mais palavras que a gente, na Praça da Liberdade, tem como mote a poesia. Os textos dos alunos ganhadores do concurso serão anunciados ao longo de um espetáculo teatral que integra a mostra literária e é produzido e protagonizado pelos alunos do ensino médio. 2 participantes. Artigo 2º. Poderão participar do 13º concurso de produção de texto todos os alunos do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio da Escola X. Então, aqui nós temos 2 artigos, né? O primeiro que vai explicar, né, do que se trata o concurso, certo? E o artigo 2º que vai mostrar para a gente quem pode participar desse concurso, tá? Vamos para o próximo aí, né? O próximo título, que vai falar da redação. Artigo 3º. O tema da produção de texto é livre. Artigo 4º. Alunos de 6º ao 8º ano do ensino fundamental poderão produzir textos nos gêneros poema ou conto. Alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio poderão produzir textos nos gêneros poema, conto, crônica reflexiva ou artigo de opinião. Das inscrições. Artigo 5º. A produção deverá ser entregue até o dia 11 de outubro, quinta-feira, a um dos professores de língua portuguesa. Artigo 6º. Cada concorrente poderá participar com apenas uma produção de texto de cada gênero obrigatoriamente inédita. Então, aqui nós temos mais dois títulos. Um que vai explicar propriamente dito como vai ser essa redação e o outro, né, nós temos mais 2 artigos que vão explicar
sobre as inscrições e como esses textos vão ser entregues, né? Artigo 7º. A produção textual, obrigatoriamente escrita em língua portuguesa, deverá ser entregue em 5 vias, ocupando no máximo 60 linhas de uma folha de papel sulfite do tamanho A4, digitadas em fonte Time New Roman, tamanho 12, e espaçamento simples entre linhas. Artigo 8º. A produção textual deverá ter como identificação, nas 5 vias entregues, apenas o título opcional e um pseudônimo escolhido pelo participante. Juntamente com essas vias, deverá ser entregue uma ficha de identificação contendo o nome do participante, a série que ele está cursando e o título da produção opcional. Tanto essa ficha quanto as 5 vias da produção textual deverão ser entregues em um plástico no tamanho A4. Artigo 9º. Ao se inscrever, o participante automaticamente autoriza a Escola X a publicar seu texto, parcial ou integralmente, no site e na revista da instituição, respeitando-se a propriedade intelectual do aluno, autor da produção textual. Então, até agora, gente, né, nós tratamos os artigos com numerais ordinais. Como havia dito, né, até o 9º artigo nós trabalhamos com numerais ordinais. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Então, vamos continuar. Nós temos aí mais um título, né, dos critérios de classificação. E notem vocês, né, que a partir do artigo 10, né, nós não tratamos mais como numeral ordinal, e sim cardinal. Então, vamos falar agora artigo 10 e não 10º, né? Então, vamos nos atentar a isso. Então, vamos continuar a leitura. Artigo 10. Será desclassificada a produção textual que desrespeitar o prazo limite para entrega ou apresentar a identificação do autor em qualquer parte do material. Artigo 11. Será desclassificada a produção textual que desrespeitar as regras de formatação informadas neste regulamento. Artigo 12. Será desclassificada a produção textual que for produzida por terceiros ou constituir total ou parcialmente caso de plágio. Gente, o que é um caso de plágio? É um caso de cópia da internet, né? Cópia de algum lugar. O aluno não escreveu o texto, ele copiou de algum lugar. Artigo 13. Será desclassificada a produção que 1. Causar danos morais a terceiros. 2. Contiver conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, classe, gênero, orientação sexual ou crença. 3. Incitar a prática de violência ou crime. Do julgamento. Artigo 14. As produções serão analisadas por uma comissão julgadora formada por profissionais das áreas literatura, educação e arte e por um leitor comum. Os critérios considerados para o julgamento da produção serão criatividade, coesão, coerência, verossimilhança, no caso de conto e da crônica, e emprego das variedades urbanas de prestígio, exceto nos casos em que outras variedades são usadas de modo coerente com os eventuais personagens criados pelo autor. Da premiação. Artigo 15. Os resultados
do 13º concurso de produção de texto serão divulgados durante a 9ª Mostra Literária, nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de novembro, dentro de um espetáculo teatral no auditório da escola, em horário a ser determinado. Artigo 16. O ganhador do 13º concurso de produção de texto poderá escolher entre os seguintes prêmios: assinatura anual de uma revista adequada ao universo escolar ou das artes, ou um vale-livro. Considerações finais. Artigo 17. A participação no 13º concurso de produção de texto implica o conhecimento e a aceitação pelo participante de todas as disposições deste regulamento. Artigo 18. Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora, formada por diretores, coordenadores e professores da Escola X, não cabendo recurso. Então, nós vimos aí esse regulamento que traz para nós regras que vão ser seguidas por determinado concurso, tá? Aí, nós temos regras que são aplicadas a eventos, tá? Tudo bem? Então, regulamentos são aplicados a eventos, a concursos de redação, né, a concursos de desenhos, tá? Então, essa é aí a finalidade do gênero regulamento. Então, agora, pessoal, nós vamos para os nossos exercícios, tá, de hoje. São os exercícios do 1 até o 4, nas páginas 92 e 93, tudo bem? Então, pessoal, façam com carinho, façam com atenção. Qualquer coisa, tirem as dúvidas, tá certo? E deixem também nos comentários o nome e a turma de vocês, para que a professora possa saber quem esteve aqui assistindo a esse vídeo, a essa videoaula, tá certo? Tudo está sendo contado para a presença, tá bom? Então, façam com carinho, depois fotografe e envie para a professora.